Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. O mercado publicitário tem se revelado um dos mais rentáveis do mundo. Empresas têm investido milhões de reais em campanhas para sedimentar suas marcas ou para promover seus produtos. Esse disputado mercado é dominado por gênios da criação, mas muitas vezes é depredado por falsos profissionais. Pensando nisso, vários publicitários se reuniram para montar a Associação da Classe. E para falar sobre o assunto, nosso entrevistado de hoje é a publicitária Neve Góes. Ô Neve, antes da gente entrar no assunto do porquê vocês resolveram criar a associação, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, considerando, ao meu ver, que você é uma das mais antigas publicitárias aqui da Tríplice Fronteira. Nem sou tão velha assim, né? O mercado é que é novo. O mercado que é novo. O mercado que é novo. Bom, eu me formei, agora eu vou ter que falar o ano, né? Vai ter que falar o ano, o local, aonde foi. Eu me formei em 1985 na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Na Grande Porto Alegre. Quem é do Sul conhece, sabe onde é, né? Mas isso foi em 1985. Me formei e vim para Foz do Iguaçu, super crua. Tinha feito estágio lá em 2 agências, uma bem pequenininha, outra uma mega agência que era a MPM, que hoje em dia é a MPM Lintas. Sim. E desde aquela época eu nunca mais vi uma agência funcionar tão direitinho como aquela em termos de departamento, mas ela assim, ela é um diferencial realmente no Brasil. E trabalhei numa bem pequenininha com essa pouca experiência mesmo, mas em diferentes locais, tão grande diferença mesmo de trabalho entre uma e outra. Por exemplo, na MPM você passava por todos os departamentos e dentro de cada departamento você fazia uma coisa específica. Depois numa agência bem pequenininha, onde tinha o proprietário e mais 3 pessoas, onde você fazia tudo, desde o cafezinho até o atendimento para o cliente. Então, com essa pequena experiência, mas muito útil, eu vim para Foz do Iguaçu, a princípio para trabalhar na TV Naipi, que estava abrindo na época. Você foi chamada por eles? Você mandou teu currículo? Na verdade, a minha família é aqui do Paraná, minha família é de Cascavel, e tinha mudado para cá, tinha mudado para Santa Terezinha. E eu, com 4 anos fora de casa, estava morrendo de saudade, queria passar um tempo aqui. Mas você é gaúcha, né? Não, eu sou Catarina. Ah, é Catarina? Catarina. E foi fazer faculdade lá? Fui fazer faculdade lá, minha família mudou para cá, né? Sim. Quando eu queria ficar um pouco em casa, queria ficar um pouquinho com meu pai e com a minha mãe mesmo. Estava abrindo a TV Naipi, encaminhei meu currículo, eram pouquíssimos os profissionais na época, que na verdade, que eu saiba, eu sou a segunda publicitária aqui em Foz, a primeira era a Soraya Fawakiri, da Alvo Eventos. Sim. Ela também trabalhava na TV Naipi, ela cuidava do departamento de produção comercial. E mandei meu currículo, eles me chamaram, eu vim para trabalhar realmente no departamento também de produção comercial. Só que quando eu cheguei na TV Naipi, houve algum remanejamento e minha primeira missão foi, quando cheguei na TV Naipi, olha, você vai fazer uma entrevista. Sim. Aí eu falei, mas entrevista? Eu não sou jornalista, eu sou publicitária. Ah, não, mas está aqui que você vai trabalhar no departamento de jornalismo e você vai fazer uma reportagem. Eu fiquei perdida, eu digo assim, eu não sou repórter, minha formação é de publicitário, eu quero fazer publicidade. Então, no mesmo instante, eu já coloquei para eles esse limite que eu tinha, que eu não tinha interesse. Não era a tua área, né? Não tinha interesse em fazer jornalismo, e que, se por acaso era essa minha função dentro da emissora, eu não ia nem trabalhar, ia me desligar. Apesar de querer trabalhar em televisão, eu queria fazer publicidade dentro de televisão, queria fazer os comerciais que a gente vê no ar, né? Na época, tinha uma pequena agência também, a primeira agência de Foz que estava começando, que era a AIB, Aragão e Bonato. Sim, é uma das mais antigas, então. É a mais antiga. É a mais antiga. A mais antiga, era a primeira, eles estavam começando. Por exemplo,
Isso foi em setembro de 85, acho que eles tinham começado a funcionar em agosto, alguma coisa assim. Você falou que trabalhou em pequenas agências. Como que você classifica a agência pequena? Pelo número de contas? Pelo faturamento mesmo. Pelo faturamento, né? Pelo número de funcionários. Pela capacidade, todas existem talvez uma classificação maior ou menor? Existe eu acho isso? que as pequenas agências, elas trabalham... Você trabalhando dentro de uma pequena agência trabalha muito mais do que numa grande, porque você, na verdade, a pequena agência ela funciona exatamente como a grande em termos de departamento, só que como tem pouca gente, você acaba acumulando as funções. Sim. Então, você acaba trabalhando, às vezes, muito mais do que numa grande agência. Certo. Bom, depois aqui eu vim trabalhar na AIB, trabalhei um tempo na AIB, até que na TV Naipi também surgiu novamente a oportunidade de trabalhar no departamento comercial. Voltei, então, fiquei 2 anos nessa agência e voltei para dentro da emissora, porque até na agência que eu trabalhava, ela não trabalhava com produção de televisão, ela era só era mídia gráfica. E eu queria trabalhar em mídia eletrônica. Então, quando surgiu a oportunidade de novo na TV, eu voltei para a TV. E aí, dentro da TV, eu pude fazer o que eu queria, que era propaganda em televisão. Sim. Fiquei dentro da emissora por 2 anos e meio, aí abriu a Globo aqui, mudei para a Globo, trabalhei por 4 anos e pouco ali e só saí da Globo por uma necessidade de crescimento de novo, que eu queria aprender a trabalhar com cinema, eu queria trabalhar com película, com filme. Ah, sim, você queria partir para cinema. Não necessariamente cinema, filmes, mas filmes publicitários. Eu queria trabalhar com propaganda, mas eu queria aprender a trabalhar com essa ferramenta que é película. Mas me diga uma coisa, as televisões continuam fazendo criações ou hoje elas passam para as agências? Não, exatamente. Nessa época, é porque não tinham agências que fizessem os materiais de televisão. Sim. Por isso, exatamente, eles tinham um publicitário e mantinham dentro das emissoras o departamento de produção comercial. Nesse período, quando eu fui para aprender a trabalhar com película, que eu tive que ir para Curitiba, que era o local mais próximo que a gente teria, trabalhei por 3 anos lá. Depois de 3 anos, eu voltei para fazer uma campanha política aqui e fiquei de novo. Você já foi marqueteira política, então? Já. Já. Trabalhei dentro da área de televisão também, Sim. não trabalhando na coordenação política, trabalhando na área específica de produção de televisão, mas direcionado ao marketing político. Mas voltei para fazer essa campanha e acabei ficando de novo. Só que aí eu vi uma outra realidade do mercado. Nesses 3 anos em que eu fiquei fora, realmente o mercado se modificou. Abriram muitas agências e abriram produtoras. E o mercado na área de televisão saiu de dentro das emissoras. O que foi maravilhoso, porque assim, na verdade, é assim que acontece nas outras cidades. Aqui só levou mais tempo. Mas nesse período, quando eu voltei, já existia uma outra realidade. Vim para fazer essa campanha, acabei ficando, abrindo minha agência. Por muito tempo eu trabalhei como gerente de projeto, direto com vários empresários. Ou seja, eu não tinha uma agência de propaganda. Eu era contratada pelo empresário para fazer para gerenciar o projeto de propaganda dele, porque eu não queria ficar dentro de uma empresa também como house, claro. Ou seja, trabalhando só para aquela empresa. Sim. Ainda não tinha, não tinha, vamos dizer, clientes suficientes para que eu pudesse abrir uma agência também. Não queria também ficar como funcionária dentro de uma produtora, porque a forma como eu pretendia atender um cliente, eu tinha que trabalhar com a produtora, eu tinha que trabalhar com outros profissionais também. Então, nesse instante, a melhor era fazer a gerência de projeto mesmo. A partir do instante que eu tive alguns bons clientes que pudessem segurar a onda de abrir uma agência, os custos de ter uma agência, abri uma agência de propaganda. E estamos aí com a Biônica Propaganda. É Biônica Propaganda. E Biônica quanto tempo Propaganda. tem essa tua agência? A Biônica, na verdade, tem 2 anos, porque ela é uma fusão da minha antiga agência, que era a Neve Góes Propaganda, com a Biônica Studio, que era um estúdio de produção gráfica. Porque, exatamente por ter me especializado em televisão, eu acabei deixando um pouco de lado a mídia gráfica. E a partir do instante que você tem uma agência de propaganda que atenda no todo, você tem que ter a junção de todas as ferramentas. Havia esse pessoal que tinha um estúdio de produção gráfica.
e não trabalhava na área de televisão. Então, nós nos juntamos, a Neve Góes Propaganda, Sim. a Biônica Estúdio Criativo, mudamos a Biônica Propaganda. Apesar que muitas agências, né, escolhem letras para colocar, eu não sei porquê, até seria bom você explicar daqui a pouco, porque nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando a publicitária Neve Góes. Ô Neve, nós estamos falando sobre o porquê que as agências que se empenham tanto em fazer publicidade de marcas e valorizam tanto as marcas, muitas usam apenas algumas letras. Na verdade, eu até passo isso eu dou a disciplina de RTVC Você é professora também na UDC aqui, para ensinar o que eu faço, né? Sim. De RTVC, Rádio, TV e Cinema. No primeiro dia já eu coloco para eles que eles têm um nome e sobrenome, que eles comecem a dizer fulano de tal. Então você é fulano de tal, você não é só fulano. Sim. Comece a trabalhar a si mesmo como marcas. E na verdade, assim, por exemplo, a agência que eu tinha antes chamava Neve Góes Propaganda, que é coisa mais personalista do que... É porque os clientes passam a associar a empresa a você. Mas existe uma diferença, você usar Neve Góes e usar NG. Mas eu poderia ter usado então NG também. Aqui, na verdade, o princípio é o mesmo, é você transformar numa marca. Até no começo eu falei, vou colocar NG. Eu falei, digo assim, não, mas eu vou colocar Neve Góes mesmo, até para trabalhar melhor eu meu acho nome. até mais correto. Quando as pessoas usam, é que eu era sozinha, o meu nome era. Sim. Agora, quando você começa a juntar 1, 2, 3 sócios, por exemplo, a DPZ Propaganda, que é uma das nossas maiores agências no Brasil, Dualib, Petit e Zaragoza. É a inicial de cada um dos nomes dos sócios. Não dá para... Se colocasse Mas esses o nome nomes inteiro, são muito complicados, aí é melhor. DPZ, né? Exatamente. A Washington Oliveto, ele tem a W Brasil. W é a W dele, na verdade. Na verdade, a primeira agência que o Washington teve como sócio foi a WGGK, que era uma multinacional. Na verdade, é a GGK, essa multinacional. Aí ele disse, não, vamos abrir aqui a W, que era o Washington, né, /GGK. Sim. Que depois, quando ele desfez a sociedade e abriu a agência dele mesmo, ele resolveu colocar W Brasil, associou e que o hoje nome... é uma empresa conceituada, né, no Brasil inteiro, no mundo até. Quer dizer, é uma questão de... a marca do publicitário realmente indo para a marca da empresa. Sim. Nós vamos entrar agora, né, nesse assunto de por que vocês chegaram a montar a associação, que eu sei que já está em pleno funcionamento, apesar que eu já tenho, assim, algumas informações, até a gente passou por uma situação em Foz do Iguaçu, em que o mercado era visto, assim, por muitos publicitários, até eles comentavam que era um mercado prostituído, tá? Agora eu gostaria que você me falasse como surgiu essa ideia, tá? Primeiro vem a ideia, né, e depois a ação. Bom, na verdade ele surgiu da necessidade que os profissionais de propaganda estão sentindo de sentar e conversar, da gente regularizar o mercado, a gente pelo menos conhecer melhor nosso mercado, porque a gente só pode melhorar alguma coisa a partir do instante que a gente conhece. A APP ela vem para isso, Associação dos Profissionais de Propaganda, capítulo Foz do Iguaçu. Na verdade, a Associação dos Profissionais de Propaganda ela existe no Brasil inteiro, cada um com seu capítulo. Começou em São Paulo. Aqui no Paraná, acho que um exemplo que a gente tem de uma das que funciona muito bem é a de Maringá. Inclusive, o presidente de lá é o nosso padrinho daqui. Ele veio para cá na primeira reunião que a gente fez para mostrar que esses problemas que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu não são só nossos. Na verdade, eles também passaram por isso. Outras cidades também passaram. Na verdade, o mercado... Por exemplo, a partir da não necessidade de um diploma para você ter a profissão, ele já abre a possibilidade para que qualquer aventureiro coloque o título
sou publicitário. Mas você vê mais dificuldades no mercado ou dificuldades entre a classe, de uma aproximação e de um bom relacionamento entre os publicitários? Na verdade, existe o problema está no mercado como um todo, seja dos profissionais com relação às empresas, seja das empresas com relação aos profissionais, seja dos profissionais entre eles mesmos. Então está generalizado. Na verdade, é exatamente isso, essa falta de sentar e conversar. Entra aí um problema que eu acho que até relembrando o que eu contei ali da minha história, a gente pode puxar esse fio da meada. Sim. Na verdade, por não existirem agências de propaganda que trabalhavam, que faziam a mídia televisão, e eu comecei aqui junto com a televisão, e a televisão tinha que cumprir a função de agência de propaganda, porque ela tinha que veicular o material na televisão. Por exemplo, vou dar aqui, se vem uma empresa que não tem uma agência de propaganda e ela quer anunciar no seu programa, você vai ter que resolver o problema dela. Exato. Você vai ter que ir lá e resolver, porque você quer veicular. Claro. A tua verba, para você poder manter o programa, é o patrocínio, Sim. é a mídia que vem disso. É isso que banca qualquer veículo de comunicação, qualquer veículo de informação, é bancado pela propaganda que é vendida. Então, Exato. a partir do instante que você não tem uma agência de propaganda, que você não tem uma produtora que faça essa propaganda, que faça esse material, faça essa peça publicitária para você veicular, você vai ter que dar um jeito de providenciar isso para o cliente. E foi isso que as emissoras faziam. Eu mesma era fui chefe de produção do SBT aqui, depois fui chefe de produção da Globo, e eu cumpria essa função dentro da emissora. Era o departamento de produção comercial, onde eu atendia esses clientes diretos que procuravam a emissora e que queriam anunciar. Então, daí que vem uma ligação muito próxima do anunciante com o veículo. Sim. Depois essa realidade mudou, com as agências abrindo aqui, com os profissionais chegando aqui, só que muitos clientes, muitos anunciantes, continuaram com essa ligação próxima. Sim. E continuaram fazendo esse trabalho. Então, quer dizer, quando você questiona isso, peraí, vamos sentar e conversar. Hoje em dia, naquela época, não existiam agências de propaganda, não existiam publicitários. Hoje existem agências de propaganda e existem publicitários. Existe uma lei, a Lei 4.680, que é a que favorece a agência de propaganda com relação ao veículo. O veículo de propaganda que vai veicular um material de um anunciante que tem agência de propaganda, ele devolve em forma de benefício, ou seja, 20% do valor do que o anunciante investe no veículo, esse 20% é repassado para a agência de propaganda. Porque a agência de propaganda, na verdade, ela trazendo benefícios para... Mas essa é a comissão. Essa é a comissão. Essa é a famosa comissão. Né? O que aconteceu? Como os clientes eles iam sem agências, não tinham agências, eles iam direto aos veículos, os veículos devolviam esse 20% em bonificação, ou seja, em reaplicação. O que seria esse valor que ele pagaria de comissão para uma agência a partir do instante que não tem agência? Ela começou a repassar para o anunciante em forma de benefício para ele. Ou seja, mais propaganda, devolvendo 20% em reaplicação. Sim. Isso acabou virando uma prática no mercado. Hoje, então, a gente tem muitas empresas, muitos anunciantes que procuram direto os veículos e exigem esse 20% em desconto, em reaplicação ou em desconto. Mas isso pode mudar? Isso não... Na verdade, isso era um benefício que os veículos davam aos anunciantes numa época que não tinham agências, numa época que não tinha ninguém que fizesse aquele trabalho. Certo. A partir do instante que existem agências, que o mercado está aí, existem publicitários, isso não existe. Vamos dizer, se custa R$100 para você veicular, claro, com agência ou sem agência custa R$100 para o anunciante. Custa o mesmo, custa a mesma coisa. É repassado. Se existir uma agência e essa agência realmente estiver facilitando o trabalho do veículo, claro, ele repassa essa comissão de 20% para a agência. Sim. Mas isso, em nenhum momento, pode ser devolvido ao anunciante.
Exato. Nem em forma de desconto, nem em forma de reaplicação. Senão está acontecendo um autofagismo empresarial aí, inclusive das próprias agências, né? A tendência é acabar. É porque é muito complicado. Para uma agência que tem um valor X, porque esse desconto não existe, é comissão de agência. Claro. Ela custa tanto e ela vai até um anunciante, ela vende, oferece o plano com esse valor, e um veículo vá até esse mesmo cliente e ofereça, dando a comissão da agência em forma de desconto. Sim. A agência, o empresário, qualquer empresário, visa lucro. Sim. Se você tiver a possibilidade de pagar 20% a menos um produto, é claro que você vai querer. É claro. Óbvio. Então, quer dizer, e aí começa, o cliente ele vai preferir fazer direto com o anunciante, direto com o veículo, e corta a agência. Corta a agência, o que não seria necessário. Mas porque acaba sendo ruim, porque você acha que está, na verdade, o anunciante ele pode achar que está ganhando, sim, mas na verdade não está, né? Porque deixa de ter uma série de profissionais, claro, para cuidar da sua mensagem publicitária. Ô Neve, eu vou te pedir um tempo, daqui a pouco nós vamos falar inclusive sobre quem pode se associar, né? Esse pessoal, porque nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando a publicitária Neve Góes. Ô Neve, agora vamos falar sobre quem pode associar-se, quais são as pessoas, quais são os profissionais, visto que você já falou que nem todo mundo é formado nessa área. A APP, ela é Associação de Profissionais de Propaganda. Então, seja, sim, se você trabalhar na área de propaganda, você está convidado a participar da nossa associação. Ela não está restrita a quem tem formação acadêmica. Pelo contrário, sim, esteja trabalhando na área, seja na área, você dentro de agência, você como fornecedor na área de propaganda, ou seja, se você trabalha em uma gráfica, se você trabalha numa emissora de TV, numa emissora de rádio. Veículo de comunicação, né? Também. Trabalha numa empresa de outdoors, trabalha qualquer veículo. Sendo fornecedor na área de comunicação, e aí entram os veículos, as emissoras todas. Sim, só uma colocação, mas todos que trabalham lá dentro podem se associar? Por exemplo, uma pessoa que trabalha lá, vamos ser drástico, a pessoa que trabalha lá fazendo cafezinho. Não, né? Ela não trabalha na área de propaganda, né? Tem que ser um vínculo direto. Trabalha na área, por exemplo, a mídia, a pessoa que, sim, cuida da mídia. Certo. Com certeza. A pessoa que trabalha na área de produção. Na área, claro, de produção comercial, né? Sim. Também. Que faz essa produção, a pessoa que trabalha lá nas artes gráficas, arte eletrônica. Web design, trabalhou na área, qualquer área dentro da propaganda, você pode participar da associação. Sim. Nós temos 3 tipos de sócios. Nós temos o sócio mantenedor, que são, na verdade, as agências, a empresa jurídica. Quem vai levar o dinheiro? Pessoa jurídica. Na verdade, a gente espera que o dinheiro todos levem, mas é claro que as empresas têm um custo um pouquinho maior, né? Sim. Então, pessoa jurídica, seja agência de propaganda, seja veículo de comunicação, ou seja fornecedor na área de propaganda, entra como sócio mantenedor, pessoa jurídica. Se for a pessoa física associada, é sócio efetivo. E a gente tem uma terceira categoria, que é para os estudantes, o sócio estudante. O sócio mantenedor e o sócio efetivo têm direito a voto. O sócio estudante não, ele participa, claro que ele paga também metade do valor, mas ele não tem direito a voto ainda. Porque, na verdade, ele está começando a entrar no mercado, é uma boa oportunidade para estar convivendo com os profissionais, percebendo as dificuldades que o mercado já tem. Já estão muito próximos, né, dos profissionais daí. Ele já começa a ter um vínculo. O objetivo é esse. A principal função da APP, apesar disso que a gente estava falando antes, sim, no bloco anterior, sobre a questão dos anunciantes, das agências e dos veículos,
pode parecer que a APP veio para brigar, não é nada disso. O que a gente vem exatamente é colocar as cartas na mesa. Isso acontece, se isso ainda está acontecendo, por que está acontecendo? É bom para a gente, é bom para o veículo que isso mude? Vamos conversar. É bom para as agências que isso mude? Vamos conversar. Na verdade, assim, a partir do instante que a gente sentar e começar a trocar informações, a gente vai perceber, e isso eu já estou vendo, porque estou conversando com muita gente, em todas essas empresas, eu estou vendo que a partir do instante que a gente conversar, vai ser bom para todo mundo e principalmente para o anunciante. Quem vai ganhar de verdade vai ser o nosso anunciante, porque a gente vai ter uma propaganda melhor direcionada, mais elaborada, com profissionais mais felizes. E vocês já têm sede e um telefone para que, se alguém queira entrar em contato? Ok. A nossa sede, por enquanto, é emprestada, né? É junto com a ACIF. Sim. Na verdade, a ACIF foi um grande fomentador, porque até ela pretende agora começar com as câmaras setoriais, e na Câmara Setorial de Comunicação, que aí vai abranger muito mais do que propaganda, vai abranger também a área de jornalismo, de relações públicas. É uma forma que ela tem de já começar a fomentar isso. Então ela nos empresta o endereço, nosso endereço está lá por enquanto. A gente pretende agora, nosso CNPJ saiu agora no final de setembro, então nosso CNPJ agora saiu, a gente vai também começar já estamos com as fichas de inscrição de muitos profissionais, ainda estamos esperando mais para que a gente possa emitir os boletos para as mensalidades. Sim. A partir do instante, a gente já teve uma série de custos até passar a existir oficialmente com o CNPJ. A gente agora precisa fazer um caixa para que a gente realmente comece a ter algumas ações mais efetivas. Sim. Independente de ter verba ou não, a gente já vai começar a ter algumas ações. Quais seriam essas ações que vocês... seria a primeira vista para aproximar esse povo? Exatamente. A primeira é uma série de reuniões. A primeira grande reunião que a gente vai promover agora em outubro ainda vai ser exatamente com os veículos de comunicação e as agências. Um primeiro contato para a gente perceber quais os nossos principais focos, aonde a gente deve focar para tentar melhorar o mercado. Sim. No segundo momento, para novembro já a gente pretende trazer o Festival de Cannes, que é a exibição, né, dos comerciais premiados, é o festival de maior respaldo no mundo. Antes era eu quem trazia, era a Neve Góes quem trazia. Sim. Isso agora deixa de ser Neve Góes quem traz e passa a ser a APP. Mas esse festival é de 2006? É. Já com os melhores comerciais do mundo. Isso, os que foram premiados agora em julho, né? Sim. E como é o nome desse prêmio, sabe? São os Leões, né? Os Leões? Os Leões de Cannes. Na verdade, é o festival de publicidade com o maior respaldo no mundo. Você já esteve lá ou não? Eu não. Mas pretendo um dia? Eu pretendo. A gente sempre traz para cá para apresentar um delegado de Cannes, um delegado brasileiro que vai para Cannes, que sempre traz, acompanhando para trazer para dar a palestra para a gente, um premiado de Cannes. Aí, um brasileiro que tenha ganho um leão lá. O Oscar do publicitário é o leão. É o leão. É o leão. Leão de ouro, leão de prata, leão de bronze. Sim. Me diga uma coisa, e esse mercado, você falou que veio muitas agências para Foz do Iguaçu e estão abrindo novas também. Você não vê esse mercado um tanto saturado ou existe espaço para todo mundo? Existe espaço para todo mundo. A partir do instante que a gente se organizar, a gente vai perceber, porque assim, uma agência de propaganda séria, que trabalhe com ética, ela não trabalha com mais de um anunciante por segmento. Claro. Ou seja, se a agência atende como agência um cliente, um anunciante na área de confecção masculina, ela só vai atender uma empresa. Quer dizer, sobram todas as outras para todas as outras agências. Claro. Exatamente isso que promove uma competição extremamente saudável entre as agências. Eu quero fazer uma propaganda melhor do que o meu colega ali. O pessoal, os profissionais aqui, como nós estamos numa fronteira, os profissionais do Paraguai ou da Argentina, eles podem se associar ou não? Na verdade, eles podem, eu acho que a gente pode até criar aí uma classe especial como convidados. Porque, na verdade, porque nós somos Foz do Iguaçu, mas a gente está sob a legislação do Brasil, né? Sim. Mas nada impede que a gente
traga esses profissionais para cá também e vamos conhecer, porque na verdade a gente anuncia lá e eles anunciam aqui, né, os nossos anunciantes. Então, os profissionais de lá têm que conhecer a realidade daqui e a gente tem que conhecer a realidade de lá. Até para falar a mesma língua publicitária, já que nós falamos línguas diferentes. Exatamente, né? Exatamente. Na verdade, a gente criou uma outra língua que a gente entende muito bem, né? Que é o portunhol, né? O portunhol. Oh. E para encerrar, o que você gostaria de falar? Inclusive, se quiser deixar telefone, fique à vontade agora, porque estamos chegando ao final. Quem quiser entrar em contato com a APP, por favor, passa um e-mail para app.foz@hotmail.com. Se quiser ter um contato mais rápido via telefone, pode me ligar, por favor, no 9104-3933. Sim. Posso repetir? Pode. app.foz@hotmail.com ou 9104-3933. Chamar todos os profissionais que realmente se associem, vamos conversar, vamos trabalhar, vamos nos divertir além de trabalhar, porque aquilo que eu falei, com a APP a gente sempre vai ter também um motivo a mais para a gente se encontrar, se confraternizar, sim, fazer workshops de vez em quando. E alguns shops depois também no encontro. Workshops de vez em quando, né? Chamar o pessoal para que venha realmente. Tá ok, Neve. Muito obrigado pela entrevista, muito sucesso na tua nova empreitada e o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar